Estamos começando mais uma live dos amigos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe a todos os amigos internautas que a partir de agora vão estar conectados juntamente conosco aqui pela plataforma digital do Facebook, também nas postagens aí do canal do irmão Fabiano Soares, também pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Cunha. Hoje eu estou aqui em Tramandaí, com a conexão com meus amigos, ao qual já vou estar saudando neste momento, com a paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Pedro Ratzenberg, que está lá em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano. Boa noite a todos os internautas que estarão conosco. É uma alegria estar com vocês nessa noite, compartilhando da palavra de Deus. Que Deus esteja conosco, dando toda a assistência do seu Espírito Santo, nos dando iluminação e sabedoria para tratarmos das coisas de Deus. Da mesma forma, neste momento, queremos saudar o evangelista Fabiano Soares, que está lá na Califórnia. A paz do Senhor, evangelista Fabiano. Amém. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro. A você que está conosco, né? Você que está entrando agora. É uma alegria, uma honra estar aqui novamente. Tenho certeza que, mais uma vez, vamos ser edificados pela palavra de Deus, vamos crescer um pouquinho mais hoje, né? Vamos conhecer um pouquinho mais o Senhor e a sua vontade, seu plano para a nossa vida através da Escritura. Deus te abençoe muito, fique conosco. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nesta terça-feira especial, nós vamos estar trabalhando com o tema A Fé e as Obras. A fé e as obras, um tema muito interessante, um tema muito importante, um tema que é um dos pilares do Evangelho, um tema curioso, um tema que as pessoas costumam debater bastante. Qual é a relação da fé e qual é a relação das obras? Eu tenho certeza absoluta que você vai ser grandemente abençoado, edificado pela palavra que vai ser dirigida aqui nesta noite. Queremos pedir para você, nosso amigo internauta que está entrando agora no Facebook, nos ajude compartilhando essa mensagem, nos ajude curtindo, nos ajude marcando os teus contatos aí nos comentários, marque os teus contatos. É muito importante porque nós estamos aqui, os três amigos juntos, conectados para levar uma palavra abençoadora, e você pode nos ajudar a nos conectar com mais pessoas, e juntos nós vamos estar conectando vidas através da palavra de Deus. E vamos ser edificados, vamos ser consolados, vamos ser exortados pelo Espírito de Deus, que estará junto, fazendo a sua grande obra aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar lendo o texto sagrado nesta noite, e através da leitura do texto, nós vamos estar já comentando nesta noite sobre o livro de Tiago, capítulo de número 2, vou estar fazendo leitura do versículo 14 em diante. Vamos ler então. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. É morta em si mesma. Mas se dirás a alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé e pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, ele foi isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Que tema interessante, que bênção tremenda esta palavra. Eu tenho absoluta certeza que você que está aí do outro lado será edificado, será consolado, vai aprender muitas coisas importantes, muitas coisas boas nessa noite. Por isso, então, fique conosco, que Deus vai estar falando com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Com uma introdução nesta noite, o pastor Pedro estará fazendo uma introdução sobre o texto sagrado em nome de Jesus Cristo. Esse tema, fé e obras, é bastante interessante. Vou me deter um pouquinho sobre a fé. Eu sempre vou pagar as minhas contas em casas lotéricas, porque até na cidade onde eu moro, nós não temos banco, mas temos agência lotérica. E eu sempre vejo ali pessoas apostando nas mais diversas loterias. A Caixa Econômica Federal virou um bingo, virou uma jogatina, e ali as pessoas, entre eles, se ficam conversando, dizendo que vão fazer uma fezinha, e apostam na Mega Sena, na Quina, na Loto. Eles dizem, vou fazer uma fezinha. Então, o brasileiro, apostador de loterias, ele tem fé. Mas essa fé não é a fé que Tiago está falando. Tiago está falando de uma fé salvífica. E aqui, essa fé que o brasileiro tem na loteria, no jogo de bicho, é uma fé natural. Uma fé baseada na intuição. Não é a fé essa que Tiago fala. Todo homem tem fé. Quando nós nascemos, como bebês, o bebê tem fé que a mãe vai alimentá-lo e vai cuidá-lo dele. Ele chora e já com a sua boca procura sugar o seio da mãe. Ainda bebê, sem abrir direito os olhos, ele tem essa fé, essa busca, como uma intuição. E essa fé é baseada numa confiança. Então, a fé é, de um modo também, uma confiança. E o bebê, assim, vai estabelecendo um relacionamento com a mãe. A fé também com Deus é uma confiança. É um relacionamento de fidelidade. Sabendo que o objeto nosso de confiança, de credibilidade, sendo Deus, é infalível. A mãe pode falhar. A mãe pode estar ocupada no momento em que o bebê chora, estar distante alguns metros, mas graças a Deus que o Senhor Jesus está sempre presente. Então, é dessa fé, nesse Deus que está sempre conosco, o Deus que não falha, que estaremos falando nessa noite. Não essa fé natural, humana, terrena, a fé que é dom de Deus. É isto, companheiros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o evangelista Fabiano daqui a pouquinho vai estar comentando, vamos estar saudando os irmãos aqui que estão entrando. Aqui tem a Leni Pereira, está pedindo oração aqui, dizendo: Pastor Diego, preciso de oração. Irmã Leni, eu creio que é lá de Taquari, nós vamos estar orando por você, pode ficar tranquilo, ao final do culto aqui. Seja abençoado. Nós vamos... Exatamente, seja abençoado em nome de Jesus. No final do culto, no final aqui da live, nós vamos estar orando por você também, vamos estar conectando a nossa fé, nós três aqui juntos, juntamente com os nossos irmãos internautas, e vamos estar orando por você em nome de Jesus Cristo. Se precisar também de alguma coisa, particularmente falando, nos ligue, entre em contato com a gente, que nós passamos o número do WhatsApp nosso para você, e com prazer vamos estar lhe atendendo também em nome do Senhor Jesus Cristo. Também está ligado aqui conosco nesta noite
que já deixou a saudação aqui. Nós vamos falar os irmãos que estão nos saudando aqui, viu, pessoal? O pessoal que está entrando aí, a gente não vai saudar porque aí vai ficar muito difícil. Mas a gente saúda aqui a irmã Cindy, lá dos Estados Unidos, com boa noite também. O irmão Marco Silva, estava aqui já conversando com os irmãos há pouco tempo. Que Deus abençoe o irmão Marcos, a sua esposa, as suas filhas, né? Que Deus abençoe, sejam bem-vindos, os irmãos aqui na live, em nome de Jesus. Também a irmã Luciana Rosa, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos esses irmãos. A irmã Márcia de Souza, a minha prima lá de Taquari também, que está conectada conosco aqui. Que Deus abençoe aos irmãos que estão chegando, que estão entrando na live. A irmã Lena Veloso também, que está aí conectando conosco agora. Que Deus te abençoe, irmã Lena Veloso. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos ali de Imbé, né, que estão conectados conosco aqui nessa noite também. Aos irmãos de Tramandaí, os irmãos de Taquari, os irmãos lá de Montenegro, que também que eu já vi que estão entrando aqui. Um aluno meu, o Israel, lá de Triunfo. Que Deus te abençoe aí, Israel, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando na live neste momento, que estão entrando, que estão se conectando conosco aí na plataforma do Facebook. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu peço para você, em nome de Jesus, compartilhe, curta, marque os teus contatos aí neste momento, vá marcando os contatos para que a live chegue mais longe nesta noite. É muito importante a sua participação juntamente conosco, em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, nesse momento, com a sua introdução, falando sobre a fé e as obras. Pastor Diego, Pastor Pedro, eu entendo que aqui Tiago, né, ele traz um equilíbrio a este assunto tão importante, né, fé e obra, né, um equilíbrio que em nada contradiz, né, outras falas do apóstolo Paulo, por exemplo, né, que fala também sobre a fé e fala muito sobre a fé, né, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele está demonstrando que a fé e as obras, elas são inseparáveis, né? Tiago está demonstrando que elas precisam andar juntas, elas não se separam, né? A vida de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo, ela é cheia de fé e ela produz obras, né? Em função desta fé, né? As duas coisas são uma realidade só. Né? Elas não estão sendo opostas uma à outra, né? Mas, na verdade, o texto está lidando com uma fé viva versus uma fé morta. Né? Não é a fé que está sendo colocada contra as obras ou as obras contra a fé, mas aqui ele está falando de uma fé viva confrontada com uma fé morta. Então, é importante a gente ter em mente, como o pastor Pedro já bem introduziu ali, né? Uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que recebe a nova natureza, tem o Espírito Santo, recebe a salvação, essa nova vida, agora ela recebe uma predisposição dentro do seu ser, né? A sua fé é ativada em Cristo. E agora, então, como uma nova criatura espiritual, ela é movida, ela é motivada, ela é orientada por Deus a viver, a expressar essa fé, a manifestar essa fé. É algo que está dentro dela, é natural a manifestação, a expressão, né? E aí o homem caminha em direção às obras, né, que vão seguir essa pessoa, né? Não são obras para salvação, são obras por ser salvo. Agora que somos salvos em Cristo Jesus, agora que recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados, agora sim, a nossa vida ela vai evidenciar obras em Cristo, baseadas na fé, não para mim ser salvo, não para mim alcançar mérito algum diante de Deus, porque obra alguma não tem capacidade de alcançar mérito diante de Deus para minha salvação, mas são obras que vão seguir uma nova vida, que vão ser manifestações que têm origem numa nova vida, uma pessoa que conheceu a Cristo. Glória a Deus, é verdade. Com a minha introdução, evangelista Fabiano, eu quero falar aos amigos internautas, eu vou falar aqui algumas palavras do campo teológico. Talvez são palavras ainda que os nossos amigos internautas não ouviram, e talvez para a compreensão de alguns e o entendimento e o começo da interpretação de hoje,
há dois pilares muito claros que nós vamos estar relatando aqui. O monergismo, que é uma palavra que é uma doutrina bem calvinista, aonde o Deus faz tudo e o homem não participa de nada, e a doutrina sinergista, aonde Deus participa, mas utiliza o homem na sua participação. Mas até que ponto, dentro da teologia sistemática, nós podemos separar realmente, de fato, o monergismo, que contém a parte da salvação, aonde o homem não participa de nada mesmo, e no campo das outras fé, da fé que cura, da fé que faz essa natureza se mexer, que faz a natureza da fé, como Jesus falou, como a fé de um grão de mostarda, que moveria montes, que fez uma figueira secar, esta fé que traz o sobrenatural, esta fé que abala as coisas naturais, abala as coisas que são sobrenaturais. E neste campo que nós vamos estar entrando aqui, amigo internauta, nós vamos estar falando da relação desta fé monergista, desta fé sinergista, até que ponto há o divisor de águas, aonde a gente percebe que há uma doutrina que prega que o homem não participa de nada. Parece que pega o apóstolo Paulo e coloca contra o apóstolo Tiago, porque Tiago fala o texto que nós lemos, que mostra-me a tua fé sem as obras, e com as obras eu mostro a fé. Então se pega o campo do livro de Paulo, aonde se prega muito a graça de Deus, aonde se fala muito isso, e parece que coloca um choque um contra o outro. E nessa noite você vai entender que não há nenhum choque de um contra o outro. Os dois remetem-se, se dirigem para o mesmo caminho, para a mesma situação. Só que, quando nós olhamos a Bíblia como a teologia sistemática, o que é isso? Separando as situações, separando salvação e obras, separando curas e obras, separando relacionamento nosso com Deus no cotidiano, com as obras, e é nisso que nós vamos estar falando. É nesse ponto que nós vamos estar debatendo. E você vai entender pelos personagens bíblicos, pelas questões do que aconteceu dentro da Bíblia, coisas que agradaram a Deus, que vieram por fé, mediante as obras. Então, por esta razão, vai ser uma live muito interessante. E eu quero pedir mais uma vez para você, curta, compartilhe, marque os teus contatos, porque eu tenho certeza que Deus vai estar lhe abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, aqui no livro de Tiago, nos deixa já um gancho. Né? O próprio Tiago nos deixa um gancho dizendo assim, olha, Abraão, parece que ele está querendo discutir com alguém, parece que ele está querendo, a impressão que a gente tem, pelo menos que eu tenho com o livro de Tiago, que Tiago está vendo uma contrariedade sobre as obras, parece que alguém quer se pendurar. Ele está em debate com alguém. Ele está em debate com alguém, exatamente. Parece que alguém está se pendurando na questão do monergismo, de Deus opera tudo em todos, que ele está debatendo com alguém, ele está querendo defender a sua doutrina, ele defende claramente sua doutrina. E ele pega, e ele vai lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e traz um personagem, o qual é o pai da fé. Ele traz justamente, na defesa teológica dele, o pai Abraão, que é considerado o nosso pai na fé. E ele vem e diz assim, olha, Abraão, ele é o pai da fé, ele é justificado pela fé, mas ele ofereceu o seu filho Isaac. E ele começa a dizer, quando ele oferece o seu filho Isaac, isso não é uma obra, tem que pegar o filho, acreditar que vai sacrificar o próprio filho, e dos mortos Deus vai ressuscitar o filho de volta. E ele foi lá e colocou o filho no holocausto. Ele foi lá, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou o fogo, estava tudo pronto. Então ele vem e usa esse personagem como uma defesa da fé movida pelas obras. Nós podemos, pastor Pedro, pegar esse primeiro elemento para nós entendermos um pouco do que o livro de Tiago estava defendendo, querendo dizer, e por que ele puxa esse personagem, que é o pai da fé, chamado Abraão, e lança esse texto como justificativa daquilo que ele estava defendendo? Tiago, ele foi bastante sábio, dirigido por Deus para nos trazer um esclarecimento. Na época de Tiago, e Tiago estava liderando a igreja, aí pelos anos 50, 60, do início, né, do século
da era cristã. E Tiago, ele observou que havia um segmento da igreja que as pessoas diziam que tinham muita fé. E eles tinham um comportamento que Tiago achou um tanto estranho. Porque essa fé que esse grupo de cristãos estava professando não demonstrava amor. Não demonstrava nenhuma caridade. Não demonstrava nenhuma empatia por outros irmãos ou pessoas não cristãs. Eles se fecharam num castelo da fé egoísta e se fecharam lá dentro, achando que se eu estou bem com Deus, eu tenho fé com Deus e eu não preciso me importar com mais ninguém. Eles tinham ciência de que tinham pessoas que passavam necessidade. E esse grupo que Tiago critica era um grupo de cristãos judeus que tinham posses financeiras, que tinham recursos desse mundo. E ele, sabendo de fatos, ele disse, olha, como é que pode vocês dizerem que tem fé, mas chega pessoas até vocês com necessidade e vocês apenas dizem, tá bom, nós vamos orar por você. E você tendo a prateleira, a estante, a despensa cheia e despede esse irmão com necessidade vazio. Onde está a obra que evidencia que essa tua fé é verdadeira? Tiago está questionando que fé é esta tão egoísta, tão fechada em si mesmo, que não consegue ter o óleo para a necessidade do outro. Essa é uma fé que está desassociada com aquilo que Jesus falou, que João fala muito, em amor. Que fé é esta? Jesus veio trazer mensagem de amor, mensagem de estender o braço, de atender solicitações, de ser sensível. E esses cristãos, enclausurados no seu castelo egoísta, de uma teologia totalmente fechada em si mesmo, não estavam enxergando até mesmo a oportunidade de evangelizar. Foi um problema esse grupo aí. Nós sabemos que a pessoa é salva pela fé, mas a fé, ela foi no decorrer do tempo sendo melhor explicada. A fé no Velho Testamento era de uma maneira, mas com o passar do tempo, a fé foi se desenvolvendo com a revelação da graça. Mas que graça é essa que tu apenas recebe e tu não tem amor nenhum em dar, em atender o outro? Paulo aqui faz uma crítica muito forte. Que fé é esta? Que as outras pessoas não conseguem vê-la, enxergá-la, ser beneficiada. Glória a Deus. Quem é salvo precisa mostrar para os outros que não apenas em teoria, mas em atitude. E Tiago aqui faz essa crítica. E foi uma crítica boa para trazer para o chão. Muitas vezes as pessoas tão imbuídas de fé, e algumas pessoas acham que tem muita fé, né? E existe graus de fé. Jesus mesmo disse que se alguma pessoa tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é capaz de operar milagres. Então,
Jesus mostrou um tamanho de uma semente. Existem tamanhos de fé, depende do envolvimento que a pessoa tem com Deus, mas esse grupo que Tiago critica, eles se achavam com uma fé tão elevada que eles nem estavam mais aqui com os pés na terra, eles estavam num balão no ar. E agora Tiago fura o balão deles e traz para a realidade terrena. Glória a Deus. São salvos, mas têm compromisso com as outras pessoas. As obras não salvam, mas evidenciam a nossa fé. Abraão, se apenas cresce mentalmente, mas não provasse em atitude, em obras, como poderia ter sido relatado toda essa história bonita que ele fez? Testado, provado por verdade. Deus, venceu em obras, porque testificou a fé que tinha dentro dele. É isto. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe nossos irmãos internautas que estão aí conectados conosco. Que Deus abençoe a irmã Patrícia, lá de Taquari, membro da nossa igreja lá. O irmão Jonathan, o seu esposo, que estão assistindo nós lá na cidade de Taquari. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Está ajudando aí, compartilhando, está ajudando, marcando as pessoas aí nos contatos. Que Deus te abençoe grandemente aí, irmã Patrícia. Um grande abraço para vocês, um grande abraço a você, nosso amigo internauta, que está aí marcando os contatos, que está aí curtindo, que está compartilhando. A gente não consegue ver todos que estão compartilhando, mas eu percebi que aqui a irmã estava, e eu peço para você, nos ajude a compartilhar, nos ajude marcando as pessoas, assim como a irmã Patrícia tem feito, como outros irmãos também estão fazendo, porque é desta maneira que você nos faz chegarmos mais longe com esta live. Nos ajude a nos conectar com outras pessoas. A sua participação é muito importante. Mande essa mensagem nos grupos da família, nos grupos da igreja. Tem como mandar pelo WhatsApp, pastor Diego? Tem sim. Aqui tem um dispositivo que você coloca no compartilhar e lá embaixo aparece enviar pelo WhatsApp. Envie pelo WhatsApp também. Você pode fazer isso e Deus vai estar nos conectando com mais pessoas e você estará ajudando a edificar vidas através da palavra de Deus. Evangelista Fabiano, o livro de Tiago, então, agora Tiago está debatendo, está estruturando, está, parece que, redirecionando a igreja, algumas pessoas, ao entendimento, à interpretação do que é esta fé, mas que é seguida pelas obras, ou direcionada pelas obras, ou evidenciada pelas obras. Então ele vem e cita como uma referência o pai Abraão, o pai na fé, Abraão. Ele referencia-se, faz uma referência de Abraão como essa estrutura, ou qual teologicamente ele quer defender. Para um amigo internauta entender por que eu estou falando teologicamente, porque Tiago é um bom teólogo. Na verdade, apesar de escrever um livro muito curto, ele era um erudito, escreveu palavras muito importantes e de uma maneira muito sábia. E ele era uma coluna da igreja daquela época. Então, Tiago ele tem um respeito muito grande nas escrituras, até pela forma teológica, onde ele se dirige nessas cartas, colocando muito claro algo chamado teologia sistemática. Com a sua palavra, evangelista Fabiano. É verdade, pastor Diego. Tiago foi muito sábio, né? Sobretudo também usado pelo Espírito Santo para deixar registrado esse exemplo que ele usou da vida do próprio Abraão, né? Foi um exemplo muito próprio, porque Abraão, ele cria em Deus. Quando Deus falou com ele, ele creu, ele colocou aquela palavra de Deus como um alicerce firme no coração dele. Deus falou, sai da tua terra, sai do teu lugar, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu não sabe ainda qual é o lugar, mas eu vou estar contigo, e eu vou fazer grandes coisas. Eu vou te dar descendência, e muita descendência. E ele creu nessa verdade. Ele entregou a sua vida a essa verdade. A gente usa muitas vezes a palavra, né, ele apostou tudo que ele tinha, né? Apostou não é num sentido literal. Eu quero dizer que ele se entregou a essa realidade, essa verdade de uma forma ímpar, né? Ele foi sem duvidar, né? Com total convicção que Deus cumpriria. E ele não só tinha essa fé dentro de si, no seu coração, que ele tomou atitude.
as obras vieram atrás dele. As consequências de uma fé são as obras. Ele saiu da sua parentela, ele foi para onde Deus lhe mandou, ele pegou Isaac e foi em direção ao local que era para fazer o sacrifício, ele pegou, colocou a lenha, ele pegou o punhal na mão, então a fé dele moveu ele, né? Ele foi obediente ao Senhor. E aqui, realmente, lendo o texto, né, o livro de Tiago, eu também faço essa leitura, pastor Diego, como o pastor Pedro também já mencionou, nos aparenta, né, o texto nos sugere que ele está fazendo uma defesa, talvez para algum irmão ali de Jerusalém, né, da igreja de Jerusalém, talvez para um outro lugar, outras pessoas, enfim, outros irmãos em Cristo de outro lugar, alguém que queria viver uma fé, falava que professava uma fé, mas a vida do indivíduo não definia, não mostrava, não caracterizava os seus atos com aquilo que a sua boca dizia, com aquilo que ele professava com os lábios, talvez. Então ele aqui faz uma defesa demonstrando que tem que haver uma conexão real, uma conexão diária entre aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós dizemos que temos como verdade e as nossas obras, isso é a nossa vida prática no dia a dia. Então eu acho interessante que no versículo 20 do capítulo 2 de Tiago, ele diz, mas ó homem, vão, né, homem tolo, de vãos pensamentos, querem tu saber que a fé sem obras é morta? Ele está falando aqui de uma fé morta, né? Se não houver as obras, não há obras que vão salvar, não. As obras que vão seguir uma fé viva. É uma fé morta. É o contrário de uma fé viva. Ele aqui confronta essa pessoa que diz que tem uma fé viva, mas na verdade demonstra uma fé morta porque não há obra alguma nessa vida. Eu estava aqui imaginando, quando nós amamos alguém, e nós dizemos para essa pessoa, eu te amo, eu quero casar, eu quero viver contigo o resto da minha vida, todos os dias, eu te amo, eu quero que seja minha esposa, meu esposo, enfim. Quando tu dá essa declaração verbal, é fundamental o que tu sente, é fundamental o que tu fala. Agora, existem situações, realidades que vão acontecer em função deste amor, em função daquilo que está aqui dentro. O que é? Tu vai consumar o fato. Tu vai diante do altar e tu vai dizer, eu te amo. Vai dizer sim, é para sempre, em todo momento. No dia a dia, vai ser muito mais do que palavras. Tu vai estar com a pessoa, com o teu cônjuge, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos, quem sabe, de dor, quem sabe nos momentos de enfermidade, mesmo nos momentos de discórdia, mesmo nos momentos mais difíceis que possam passar juntos. Esse amor vai ser demonstrado em atos, esse amor vai ser demonstrado em atitudes, né? É evidente que essa ilustração não é perfeita, mas ao menos me ajuda a compreender talvez um pouquinho do que Tiago está falando. Se eu digo algo com meus lábios, eu tenho que demonstrar isso com a minha vida, com as minhas obras, com a minha atitude, né? Da mesma forma que eu simplesmente dizer eu te amo, não torna, isso não demonstra o amor de fato. Da mesma forma, alguém dizer eu tenho fé, não demonstra de fato a fé que ele tem aqui dentro de si. Mas quando tem uma fé aqui dentro de si, ele vai manifestar essa fé como resultado. É algo que não pode não demonstrar. Da mesma forma que alguém que ama sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, e nos momentos difíceis, nos momentos adversos, não demonstra amor algum, não demonstra cuidado, não demonstra humildade quando é necessário, não demonstra sabedoria, não demonstra intimidade, não demonstra aquilo que a sua boca fala, não demonstra o amor. Então eu acho que ele está trazendo o equilíbrio, como o pastor Diego disse, né? Ele está demonstrando que uma vida
de fé sem as obras é uma vida de fé morta. Glória a Deus. É verdade. Meus amigos, eu creio também, da mesma forma que meus amigos aqui falaram, eu quero relatar a vocês que eu vejo quando o texto de Tiago diz assim, isso me chama muita atenção, me mostra a tua fé sem as obras, que com as obras eu te mostro a minha fé. Como que eu entendo isto? Ainda que Abraão dissesse assim, ó, ainda uma suposição, não, eu não tenho fé, não, mas eu não tenho muita fé, minha fé é pequena. No momento que ele vai lá e bota o seu filho no altar, crendo que vai sacrificar o seu filho, e dos mortos ele vai ressuscitar, ainda que ele negue com a boca, dizendo, eu não tenho fé, olhando as suas obras, eu posso ter certeza que ele tem fé. Para o amigo internauta entender, existem sentimentos que são abstratos, o qual nós não... O cachorro do pastor Pedro tá brabo lá, acho que é com a minha voz aí, pastor Pedro, seu cachorro tá brabo. O cachorro Glória a Deus, tá brabo. Tá brabo aí, tá furioso. Ainda que a gente pega, diga o seguinte, ó, ainda que a gente pegue e diga o seguinte, ali, que há sentimentos que são abstratos. Por exemplo, o amor, a paixão, a angústia, são sentimentos que são abstratos. A fé é um sentimento abstrato. O amor nós não podemos ver, paixão não podemos ver, mas Jesus falou em ver a fé. E como que ele pôde ver a fé se a fé é um sentimento abstrato? A Bíblia diz que um dia os homens pegaram e chegaram num certo lugar e Jesus estava pregando. E não tinha como entrar naquele lugar, porque a porta estava lotada de pessoas. Havia pessoas na frente, havia pessoas que tomaram conta de todo o ambiente. E de repente 4 homens estavam carregando um paralítico, chegaram na frente e estava o lugar todo ocupado. Por certo, talvez se fosse nós 3 com mais um, nós olharíamos para o paralítico e diríamos assim, olha, esse homem é azarado mesmo. Porque olha só, nós viemos carregando ele até aqui, chegamos na frente e não deu para levar ele para ser curado. Olha, esse homem é muito azarado, acho que não era o dia dele. Deus não quer curar esse homem, mas não. Eles foram, arrumaram cordas, levantaram o homem em cima do telhado, fizeram um buraco no telhado aonde Jesus estava pregando e foram descendo aquele homem aonde Jesus estava pregando. E sabe qual foi a palavra, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que Jesus disse para eles? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé deles. Mas como que Jesus pôde ver um sentimento que é abstrato? Jesus viu a fé deles porque a fé estava manifestada pelas obras. Ainda que aqueles homens dissessem assim, não, nós não temos fé. Não, nós não. As obras revelam que eles têm fé. Agora, o contrário disso, ainda que alguém diga assim, eu tenho muita fé em Deus. Eu sou um homem de muita fé, mas está sentado dentro de casa, não se move, não se mobiliza, não crê e não se lança e não confia em Deus. Esta mesma boca que profere que tem fé é uma fé morta, porque é uma fé que não pode ser vista. E a verdadeira fé, ela pode ser movimentada, ela pode ser vista. Assim como Jesus viu a fé daqueles homens e curou o paralítico, e digo mais, ele não curou o paralítico por causa do paralítico, ele curou o paralítico por causa da fé daqueles homens. E o texto diz, vendo-lhes a fé. Viu a fé como? Por meio das obras. Porque eles pegaram cordas, eles subiram pelo telhado, eles abriram um buraco no telhado, eles desceram Jesus, eles não desistiram quando tudo atrapalhou. Esta é a fé que Deus se agrada. Esta é a fé que tem resultado, uma fé que pode ser vista. Não adianta eu dizer que tenho fé, se a minha fé não tem mobilidade. Não adianta eu dizer que creio em Deus, se eu creio e não confio nele. A minha fé me leva a ser manifestada por obras visíveis. Estou certo ou estou errado, pastor Pedro? Está certo, pastor Diego. Algumas pessoas acreditam que podem ser salvos pelas obras, tão somente pelas obras. Temos muitos grupos religiosos que creem que o que é feito aqui em obras, elas ficam como um crédito
para uma vida futura numa outra reencarnação. Nós não cremos na reencarnação. Nós não cremos na doutrina espírita. Cremos na ressurreição do corpo. E alguns que creem que as obras, as boas obras, elas vão somando méritos para que em uma outra vida a pessoa tenha um nascimento numa fase melhor. Eles acreditam na reencarnação, então, praticando boas obras hoje, nesta vida, eles vão reencarnar melhor, porque eles também acreditam que alguns sofrimentos que estão passando hoje é fruto de obras más praticadas na vida anterior, na vida pregressa. Nós não cremos nisso, mas muitas pessoas e também uma parcela de cristãos acham que podem melhorar a salvação, que podem agradar a Deus tão somente fazendo o bem, sendo caridosos, praticando a caridade, fazendo doações, ajudando, fazendo de alguma maneira uma boa ação. Nisso, Paulo deixa bem claro que as obras, as boas ações, não salvam, não salvam. Então, não dá para nós querermos fazer uma doutrina fácil de salvação, baseada apenas no bom comportamento e no repartir os bens materiais. Isto isso não salva. Então, Tiago sabia que tinha essas doutrinas das pessoas que não têm um envolvimento com Deus, não têm um compromisso com Deus, mas são bons diante da sociedade. São pessoas caridosas. O que Tiago tenta fazer é que aquele que é salvo, que é um cristão genuíno, que recebeu a fé em Deus, porque a fé que nós temos, a fé que eu tenho, eu recebi de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o autor e consumador da fé. Então a fé brotou em mim por ação de Jesus. É Jesus que teve essa iniciativa. E eu respondi. Eu gostei, aceitei, e ela foi desenvolvida a fé em mim. A fé que era pequenininha, um fragmento de um grão de mostarda. Com o tempo, ela foi sendo desenvolvida. E isso é o que o cristão tem que fazer, tem que desenvolver a fé. Ele tem que ter essa convicção, essa certeza, essa confiança de que ele é salvo em Deus por tudo aquilo que Jesus já fez. Jesus já fez, a parte dele, a parte sacrificial já foi feita, está consumada, mas eu preciso aceitar isso e fazer com que esta fé redunde em boas obras e uma vida frutificada. Porque o mesmo Espírito que me levou a aceitar Jesus, esse mesmo Espírito quer que eu abunde em frutos, frutos dignos de justiça, frutos chamados frutos do Espírito Santo. E há uma lista em Gálatas 5:22, e diz que entre os frutos há o fruto do amor, da bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Isso tudo é coisas que podem ser vistas, observadas na vida daquele que tem a fé. São obras, são frutos. Olha, se em Gálatas 5:22 diz que são frutos do Espírito, e nas árvores aqui onde eu colho frutos, eu não pego uma coisa invisível, eu pego algo que é observável. Os frutos que são gerados na vida do cristão, daquele que é salvo,
são observáveis pelas pessoas. É uma coisa notória. Então, o que Tiago quer? Que nós tenhamos essa fé verdadeira, genuína, que não apenas crer, muito mais confiar e ter fidelidade a Deus e desenvolver esses frutos, Glória essas obras, né? Que não vão melhorar a salvação, mas vão deixar evidente que eu tenho a fé em Jesus, que eu sou um salvo, e que esse mesmo amor que me levou a ser salvo, ele inunda em mim, transborda em direção aos outros, transborda em direção ao necessitado, ao não salvo, aquele que está carente da palavra, carente da salvação. Então, você está certo, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã Leni Pereira, que está nos assistindo. Também o irmão, o pastor Antônio Santos, que está entrando aí juntamente conosco. A paz do Senhor, pastor Antônio, Deus lhe abençoe. O Alberto de Melo também participando aí, chegando juntamente conosco. Que Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais entrou aqui na live, em nome de Jesus. Meu sogro Valdair também está assistindo. O Paulo Joel Padilha participando também, assistindo aí a live, dando seu boa noite em nome de Jesus. Lá de Parobé, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Está falando as pessoas que estão saudando aqui na live, porque tem muitas pessoas que estão aí já na live, mas não se manifestaram aqui. Fica aí tranquilo, está junto com a gente aí. Amém? Que ajude a compartilhar, ajude a curtindo, ajude participando. Se você tiver uma dúvida, pode colocar aí. Tiver alguma coisa que você queira colocar, vai ser colocado aqui no ar, juntamente aqui com a live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, a fé pode ser vista, então, porque esta fé com obras, nós podemos fazer uma referência dizendo que a fé com obras, ela é uma fé que é manifesta porque ela torna-se visível, ainda que ela seja um sentimento abstrato, mas ela torna-se visível pela sua ação. Então, podemos dizer isso, que aquele que tem a fé, ela pode ser vista por ação que ele promove, demonstrando a sua fé. Sem dúvida, pastor Diego. A fé na vida do cristão, ela é uma fé viva, porque ela nos conduz nesta vida, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos dá direção, e em função desta fé, nós nos posicionamos em relação a cada situação, a cada circunstância na nossa vida. Por exemplo, quando nós vimos uns 2 anos atrás, quando muitos irmãos em Cristo morreram com um tiro na nuca, vestidos de cor de laranja, né, na mão do Estado Islâmico, eles foram motivados a morrer pela fé, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, sem negar o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé deles é algo vivo, que conduziu, que motivou a eles ter esse posicionamento das coisas extremas, né, até a vida em risco, quanto a pequenas coisas na vida, decisões pequenas, né, quando o homem recebe a Cristo, por exemplo, ele deixa de mentir, porque por fé agora ele crê na palavra, que Deus abomina a mentira, e então ele tem uma conversão, uma transformação, o Espírito Santo lhe convence, e ele vai tomando novas atitudes, ele vai tomando direções novas na vida dele, ele vai se reposicionando, vai se reconfigurando a partir da perspectiva do Espírito Santo, a partir do reino de Deus, dessa nova natureza que ele recebe. Então fica evidente na vida dessa pessoa, pastor Diego, pastor Pedro, que a pessoa, ela manifesta essa fé, ela manifesta, é visível, é tangível. Antes a pessoa vivia num mundo escravo pelas drogas, agora ela é liberta. As pessoas olham para ela, o que aconteceu com essa pessoa? A fé
né? Por meio de Cristo Jesus, ele foi salvo e agora ele recebe uma fé e ele vive nessa fé. Nós, cristãos, vivemos na fé da vida eterna, na esperança da vida eterna. Nossa motivação é a vida eterna, nosso grande desejo, o retorno de Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. Nós vivemos nessa perspectiva, é real para nós. Então isso nos faz tomar posições, né? E essa fé se manifesta. Eu lembrei de uma fala de João Batista, que está aqui em Lucas capítulo 3, versículo 8, que ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isto é, produzir, manifestai frutos dignos. O que é digno de arrependimento? Frutos que condizem arrependimento. Frutos que demonstram este arrependimento de uma nova vida. Né? Produzir o que é? Que a vida de vocês, ele estava falando com as pessoas, com os hipócritas, ele estava dizendo que a vida de vocês possa demonstrar aquilo que os lábios de vocês estão falando, que os frutos, que as atitudes de vocês possam demonstrar aquilo que vocês colocam muito bem no discurso. Me lembrou, né, essa fala de João Batista, alguma conexão com o que Tiago está falando. Uma fé viva, ela vai gerar atitudes vivas, porque agora tu pertence a um Deus vivo, e tu é uma nova criatura. Então, sem dúvida, pastor Diego, essa fé, ela é visível, ela é tangível, ela é real. Nós três estudamos na mesma faculdade, numa faculdade calvinista, embora nós três não somos calvinistas. Mas nós três ouvimos muito uma palavra que não existe como agradar a Deus. Eu, pelo menos, ouvi várias vezes na aula. Acredito que o pastor Pedro estava comigo algumas vezes, outra vez talvez estava você, porque eu ouvi muitas vezes essa palavra. Não tem como agradar a Deus. O homem não consegue agradar a Deus. Eu ouvi várias vezes falando com todo o respeito que eu tenho aos nossos mestres, com todo o respeito que eu tenho à dedicação deles, mas eu sei que quando eles falavam isso, estavam dogmaticamente se remetendo... Podemos discordar dele, embora nós temos todo o respeito aos nossos mestres, mas discordamos nesse sentido porque entendemos as suas dogmáticas, a dogmática calvinista, naquele momento onde eles faziam uma defesa que é impossível agradar a Deus. Mas o livro de Hebreus, capítulo 11, diz ao contrário, que sem fé é impossível agradar a Deus, que com fé é possível sim agradar a Deus. E eu via várias vezes eles falando da seguinte maneira, e eu tenho o direito, como o pastor Pedro disse, de discordar. Embora quando eu discordo, não estou dizendo que eu não os respeito e que não até mesmo os venero como sentido de ser homens sábios, mas discordo no campo das ideias, dizendo que Deus sim, com certeza, se agrada de algumas pessoas sim. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e te desagradou de Caim. E por que ele se agradou de Abel? Porque Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. E quem sou eu para discordar da Bíblia, então? Porque se a Bíblia está dizendo que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, e pela fé, ainda que ele foi morto, mas esta fé que ele ofereceu o sacrifício continua a falar. Esta fé continua a conversar. Isso está escrito no livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11. E aí diz mais, no versículo 6, sem fé, do capítulo 11 de Hebreus, visto que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus se agrada da fé, sim. E a fé é agradável a Deus. E Deus se desagrada daqueles que não têm fé. Porque assim, pastor Pedro, evangelista Fabiano, no momento que Abel entregou o melhor para Deus, ele perdeu aparentemente. Ele pegou o sacrifício que ele tinha e ele perdeu. Humanamente falando, ele estava perdendo, mas do reino espiritual ele entendia que ele estava ganhando, porque isto é fé. Agora Caim não, Caim pegou aquilo que estava lhe sobrando, aquilo que não deixaria falta nenhuma, aquilo que foi menor, porque ele não confiou na justiça de Deus, não confiou que Deus é fiel galardoador, ele não confiou que Deus é que recompensa o homem, e a Bíblia diz que Abel foi agradável a Deus, e que Deus se aborreceu com Caim.
E quando conta essa história, que está lá no Gênesis, o princípio de tudo praticamente, nos remete para o Novo Testamento, para o livro de Hebreus, onde verá a fala sobre a fé. Então, meu amigo internauta, não caia em conversa, não. Deus, ele observa a fé. A fé é agradável a Deus. A fé é manifesta diante de Deus. E assim como uma fé viva, ela é eficaz e agradável a Deus, uma pseudo-fé como a de Caim, que não confia, que não se entrega, é desagradável a Deus. Então, Deus gosta daqueles que se aproximam a Ele com esta fé. E Ele é recompensador e galardoador daqueles que chegam a Ele com fé. E diz aqui que é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Pastor, Impossível. Pode falar, Fabiano. Pastor Diego, desculpa te cortar, só um acréscimo aqui, né, que vai ao encontro do que tu estás dizendo. Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus fala assim para Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Em outras palavras, Exato. Deus estava oportunizando ele, pela fé, fazer um novo sacrifício e ser recebido e aceito por Deus. Ele realmente, como tu disseste, pastor, ele não teve fé para fazer um novo sacrifício, antes preferiu matar o irmão. E ali diz ali, mais tu continuar lendo o texto, diz, se tu não procederes bem, o pecado já está na tua porta. E ali mostrou o quê? Que as obras, né? Se eu continuar lendo o texto, ele já vai dizer. As obras. Sim. As obras. Então Deus deu a oportunidade de dois sentidos: livre-arbítrio para fazer o bem, livre-arbítrio para fazer o mal, e livre-arbítrio para manifestar o bem ou manifestar o mal. Então, é nessa questão, amigo internauta, a fé, ela sim é agradável a Deus. O contrário desta fé é reprovável diante de Deus. Deus se aborrece com o contrário disso. E Deus quer esta fé. E aqueles que se chegam a Deus, é impossível agradá-lo se não for por meio desta fé. E do Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os comentários nos remetem a uma coisa em comum que todos os homens tiveram: os patriarcas, os apóstolos. O tema, a fé, era pauta. De Gênesis até o Apocalipse, foi pauta. E no tema de hoje, dessa live, não poderia ser diferente. Nós não poderíamos deixar de pautar a fé. Imagine você agora, pastor Pedro, evangelista Fabiano, quando Noé começou a pegar as madeiras para construir uma arca. Nunca tinha chovido, era um orvalho que caía na terra. E aí imagine ele pregando, porque isso não é obra. Tu serrar madeira, serra madeira, serra madeira, serra madeira, vai lá no bosque, busca árvore, bota prego e bota prego, todo mundo rindo da tua cara, dizendo que tu tá construindo um barco em terra seca, que tu é maluco, que é isto? Como é que ele construiu? Por que levou Noé a construir essa arca? O que ele fez? Ele disse, não, Deus vai vir, mas vai me levar e pronto. Não, ele disse, não, Deus vai vir, Deus falou, eu creio, embora não estou vendo, embora não estou enxergando a catástrofe, embora não estou enxergando a chuva, mas se Deus falou, vai acontecer e eu vou construir uma arca. E enquanto ele não pregou o último prego daquela arca, da obra que ele estava fazendo, Deus não mandou chuva. Quando ele botou o último prego, terminou a sua obra, o seu campo de fé foi manifestado e pela fé ele foi salvo. Por que pela fé? Porque ele, pela fé, construiu uma arca. E esta arca o salvou. Certo ou errado, meus amigos? Certo. Tá correto. A arca, a obra da construção evidenciou a sua fé. Foi zombado, criticado, mas encontrou guarida na hora da perdição. Ele e a sua família foram salvos. Eu não estou vendo Deus. Eu não estou vendo Deus, pastor Pedro. Não estou enxergando ele. Mas ele me deixou um projeto também. Me deixou um projeto também dizendo que eu tenho que construir a minha arca, porque um dia ele virá para mim individualmente ou no arrebatamento da igreja. E eu preciso cumprir esse estatuto crendo, porque Jesus falou isso também. E nós vamos ser salvos por meio daqueles que construíram o seu projeto diante de Deus. Desculpa a interrupção, pastor Pedro, pode continuar. Não, fica tranquilo.
o Paulo, ele fala para Timóteo, que ele diz, acabei a carreira. Quando ele estava no fim da vida, ele diz, acabei a carreira, guardei a fé. Então, existe uma carreira, uma corrida, uma maratona que nós, cristãos, percorremos. E a fé não é a linha de chegada. A fé é o ponto de partida. É verdade. Partimos a partir da fé e vamos caminhando. O Espírito Santo vai nos conduzindo, nos chamando ao compromisso, à responsabilidade. Glória a Deus. E vamos indo trilhando até chegar no ponto de chegada, na linha de chegada. Mas a fé é o ponto de partida. Alguns acham que quando eles têm a fé, já chegaram na linha de chegada, que já completaram tudo. Não, está longe. Paulo, nas suas 13 cartas que ele escreve, e deixa bem evidenciado nas 2 de Coríntios, em Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, ele corrigindo ações da igreja, corrigindo obras, às vezes corrigindo a fé, mas muito corrigindo atitudes, obras dos irmãos. Se obras não importassem, para que corrigi-las? É verdade. Para que escrever cartas pedindo que as pessoas tenham a melhor ética, o melhor comportamento na sua vida, se visto que obras não importam? Obras importam, porque as obras andam de mão dadas com a fé. Pode falar, Fabiano. Seria, pastor Pedro, como obras que condizem com a sua fé. Né? É isso que Paulo exorta. Porque fé é crer, é pistes, do grego, né? Do pistel, é crer. É confiança em Deus, é fidelidade a Deus, mas é crer numa ortodoxia, num Jesus revelado pelas Escrituras, num Deus que tem vontade expressa e manifesta, e que Ele quer que nós venhamos a obedecer essa vontade, esse plano. Eu não posso ter apenas uma fé que diz, eu creio em Jesus, mas não o obedeço, não o conheço na sua vontade manifestada nas Escrituras. Quantas pessoas que hoje dizem que creem, mas não congregam? Congregar é obra da fé. Quem crê, o mesmo Espírito que levou a pessoa a crer, se ele permitir que esse Espírito continue atuando, porque creu é a linha de partida, é o ponto de partida. Começou a caminhada cristã pela fé. Agora, tu tem que congregar. Tu precisa se batizar. Tu precisa tomar a ceia. A ceia é a grande obra que nós praticamos em comunhão, em comunidade na igreja todo mês. A Santa Ceia. Se apenas a fé bastasse, não precisaria Santa Ceia, não precisaria batismo, não precisaria mais nada. Mas é necessário que nós venhamos, junto com a fé, manifestar obediência à vontade expressa de Deus. Então, devemos, como se diz, desenvolver a nossa fé. A fé é desenvolvida. É o ponto de partida. Fé não é a linha de chegada. Glória a Deus, é verdade, é bem assim mesmo. Eu quero pedir para você, amigo internauta que está junto conosco aí na live, eu quero pedir para você mais uma vez, nos ajude curtindo, compartilhando, marcando os teus contatos, que Deus abençoe você que já está curtindo, você que está compartilhando, você que está junto conosco, você que está aí nos ajudando a nos conectarmos com mais pessoas. Compartilhe a live nos grupos, compartilhe a live nas redes sociais sua, compartilhe porque é muito importante. Você, amigo compartilhador, você está junto nesse propósito de Deus,
de trazermos conhecimento da palavra, de edificação da palavra até os lares. Muitas pessoas agora, quem sabe, estão no hospital, estão enfermas, estão impossibilitadas por causa da pandemia, de ir até a igreja, de chegar até, quem sabe, ouvir uma palavra. Quem sabe, nesse momento, você pode ser esse canal de Deus, de levar uma palavra até esta pessoa através dessa live. Por esta razão, é importante, e nós insistimos por você, amigo compartilhador, calce o dedo aí compartilhando, marque os contatos aí, marque os teus contatos nos comentários para que mais pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos que estão aí juntamente conosco. Um abraço à irmã Sandra Origi, que está aí entrando também na live. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Elias Chu também entrou na live. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão lá de Nova Hartz, um abraço ao povo de Nova Hartz, em nome de Jesus Cristo. Aí o pessoal que está entrando na live, que eu esqueci, um abraço a todos vocês. Suzana Melo também entrou conosco aí, que Deus abençoe. Também a Su Pereira, tá junto conosco também, a irmã Suzara, que Deus abençoe aqui, Tramandaí. O irmão Alberto também entrou, tá junto conosco aí, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos. Vocês aí, pessoal, conhecem esse pessoal, pode saudar aí, aproveita e dá uma saudação, porque às vezes eles não ficam até o final da live, são quase 2 horas, então aproveita, sim, Fabiano, sim. Pastor Pedro, dá a saudação de vocês aí, fique tranquilo. Que bom. Quer saudar primeiro, Pastor Pedro? Vai, Fabiano, eu deixo a minha parte para você. Tá bom. Quero deixar o meu abraço aqui então, né, para alguns aqui que já comentaram, né, que eu conheço, né, a tia Sandra Orijo, lá de Tramandaí, né, tá sempre conosco, né, sempre junto aqui, conectado. A irmã Suzara, também lá de Tramandaí, um grande abraço. A minha sogra, Suzana, um beijão. O Alberto, meu sogro, um grande abraço, meu sogro. Estão sempre aí conosco, né, conectados. A prima Cíntia também, Cindy, aqui da Califórnia também, sempre conectada. Um grande beijo, Deus abençoe tu e tua família. E para todos os demais também que estão conosco, um grande abraço. Pastor Pedro. Eu quero deixar um abraço para todos. Eu não estava olhando os nomes que estavam passando ali, eu não consegui abrir aqui o Face para olhar. A outra vez que eu fiz na live passada, eu acabei caindo, então hoje eu não estou mexendo ali, e a minha esposa não passou a lista. O pastor Antônio está conosco, o Elias Chu, estão junto com a gente aí. Manda uma saudação para eles aí, pastor, que eu sei que são teus amigos aí, são teus contatos. Isso, então, um abraço aí a todos os membros da igreja, os meus alunos de teologia das outras congregações, outras cidades. Um abração a todos. Se eu disser algum nome, vou me esquecer de outros, que eu não tenho certeza de quem está conosco. Glória a Deus, aleluia. Evangelista Fabiano, aqui é um tema interessante, né? É um tema muito forte. Na última parte da live, nós vamos falar sobre a salvação e as obras. Aí nós vamos deixar para o final. Aí já é outro contexto, ao qual nós vamos daí fazer uma justificativa e uma conclusão de tudo isso, quando nós vamos falar sobre a salvação e obra. Nós vamos deixar para o final da live. Temos 1 hora e 8 minutos ainda. Temos tempo para falar sobre salvação e obras lá no final da live, deixando o nosso amigo internauta com entendimento nesta parte aí também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, aqui nós estamos falando e revelando textos da Bíblia, como o livro de Hebreus, ao qual justifica que o pai Abraão foi justificado, deixando a terra que ele estava, olhando para Sara e vendo uma velha diante dos seus olhos, mas daquela velha ele ainda acreditou depois que dali sairia uma grande nação. E a Bíblia diz isso no livro de Hebreus. Ela fala isso, dizendo que Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos o seu filho e receberia Isaque de volta dos mortos. Isso fala no livro de Hebreus. E também fala que ainda que Sara estivesse já com o seu corpo envelhecido, ele creu na promessa de Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E depois fala de Noé, que construiu uma arca
no momento que havia só o orvalho sobre a terra. Vai falar sobre Moisés, que deixou o Egito, uma terra onde ele seria um príncipe, para ir em busca de uma nova terra, de uma promessa, ao qual Deus havia prometido. Então a Bíblia começa a falar de vários exemplos que a Bíblia coloca esses homens com um título: heróis. Heróis da fé. Os heróis das crianças de hoje é o Homem-Aranha, o Batman. Mas a Bíblia também fala dos heróis, que não é esses heróis das revistas em quadrinho. São os verdadeiros heróis. São os heróis da fé. E quando a Bíblia menciona esses homens de heróis da fé, foi porque eles foram justificados. A sua maneira de crer pela fé, a sua fé foi vista da maneira da revelação daquilo que eles fizeram. É muito fácil dizer que creio em Deus, mas você olha para a minha vida, não há manifestação nenhuma de obras que justificam o meu procedimento e a minha crença. Como que você pensa sobre isto, evangelista Fabiano, trazendo essa comparação na justificativa, onde o escritor do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é que escreveu, possivelmente pode ter sido Apolo, pode ter sido outro, mas ele vem e resgata esses homens do Antigo Testamento e dá uma lista deles e os coloca eles como heróis da fé. É verdade, pastor Diego. Eles são exemplos de fé, grandes exemplos de fé, muitos deles, alguns deles mártires, né? Viveram em função da sua fé e muitos morreram em função da sua fé. A Bíblia diz ali em Hebreus 11 que alguns pela fé foram livres do fio da espada e outros pela mesma fé morreram pelo fio da espada. Agora tu veja o quanto eles estavam vivendo uma fé real, concreta, manifestada, uma fé que se posicionava diante das realidades e circunstâncias que lhes apareciam dia a dia. Uma fé que era manifestada. Visível em obras, exatamente. Quando a gente lê aqui em Tiago, né, a questão da fé e das obras, né, me ajuda a interpretar essa palavra obras como consequência de uma vida cristã, consequência daquilo que Deus fez arder, queimar, iluminar dentro de mim, né? Consequência dessa fé viva, consequência desta nova vida, né? Porque a Bíblia a Escritura traz um peso sobre a palavra obras, né? Nós que conhecemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você que já leu a Escritura, há uma conotação diferente para obras do Antigo Testamento, né? Obras da lei, né? E aqui ele usa essa mesma palavra, obras, mas quando ele fala obras aqui, não é algo que tu tem que cumprir por uma obrigação imposta. Essas obras que acompanham a fé são frutos, como o pastor Pedro já disse, manifestados, são consequências manifestadas espontaneamente. A pessoa se coloca naquela posição, como eu dei o exemplo dos irmãos em Cristo que morreram assassinados na mão do Estado Islâmico, e muitos outros que morrem em função da fé, assim como os próprios heróis da fé. Não foi uma imposição, eles desejaram essa manifestação, essa consequência, explodia de dentro para fora, é uma fé viva. Não existe fé morta na vida desses heróis da fé, na vida daquele que tem uma nova vida em Cristo. Então, me ajuda muito a olhar essa palavra, obras, como uma consequência, um fruto, uma manifestação que sucede espontaneamente. Porque nós temos que ter em mente, né, Abraão, ele não faz obras da lei. Por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 21, né, em Tiago, diz assim: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E aí vem certas religiões, fazem muita confusão nisso, querendo justificar obras da lei. Aqui no versículo 21, na leitura que eu faço, não está falando em obras da lei. Essas obras pelo qual
Abraão foi justificado, são obras que vêm do amor dele, da fé dele em Deus. São obras que foram geradas, têm origem na convicção do amor dele em Deus. Deus deu uma palavra para ele e ele obedeceu. Deus disse para ele, pega o teu filho, e ele obedeceu. Não tinha uma lei por escrito, não tinha uma determinação por escrito. Ele simplesmente estava tomado daquele desejo de obedecer a Deus espontaneamente. Então não são obras da lei, como o pastor Pedro muito bem falou antes, existem religiões, existem muitas seitas, existem, por exemplo, a linha kardecista é um exemplo, né? E aqui eu quero dizer que eu respeito a forma de cada um pensar. Deus deu a liberdade de cada um pensar do jeito que lhe convém, né? Que lhe apraz. E eu respeito e defendo o direito de cada um pensar como lhe convém. Mas, biblicamente, né, se você quer se encaixar dentro da teologia da Escritura, dentro da Bíblia Sagrada, né, a Bíblia não dá abertura alguma para o homem compreender que por suas obras, por obras da lei, por obras de obrigação, o homem consegue chegar-se diante de Deus. Não há possibilidade alguma nisso, mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Aí existe o Evangelho segundo esse, segundo aquele outro, segundo Allan Kardec. Existem muitos evangelhos. Eu falo segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui dentro não há possibilidade alguma do homem ser agradável a Deus mediante as suas obras, como o pastor Diego falou com muita propriedade. O homem só agrada a Deus mediante a fé. E esta fé salvífica, é importante ressaltar, é a fé bíblica. Não é a fé que está na minha cabeça, não é a fé que eu tiro da minha cabeça. Toda religião, todo religioso diz que tem fé. Eu tenho fé em A, em B, em C, em fulano, em Beltrano. Eu tenho fé nesse nome, eu tenho fé nesse outro nome. Eu tenho fé nesse caminho, eu tenho fé no outro caminho. Não, todo mundo diz que tem fé. Não é disso que eu estou falando. A fé bíblica, eu estou falando através da Escritura. Por meio da Escritura, existe uma só fé bíblica, uma só fé que salva. Nós chamamos na teologia de fé salvífica. Isto é a fé que salva, só há uma. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há adição de outro evangelho, não há mistura de outro evangelho, não há mistura de duas fé, de três fé, de dois caminhos, de três caminhos. Só há um caminho, só há uma fé salvífica, por meio de Jesus Cristo. E aí sim, essas obras seguem a vida daquele que está em Cristo e é salvo. Pastor Diego. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Tiago ele pega e faz uma comparação. E ele pega uma comparação que eu acho muito interessante. Ele diz que assim como um espírito, se não estiver dentro de um corpo, ele está morto. Assim é a fé que não tiver obra, ela é morta. E fica imaginando o seguinte, se você olhar um defunto que morreu, está lá no cemitério morto, aquela pessoa tem boca, mas não fala, tem nariz, não cheira, tem ouvido e não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não caminha. Há um corpo. Só o que é que dá vida para o corpo? É o espírito. O espírito dá vida para o corpo. Há um casamento entre corpo e espírito, que tanto o espírito precisa do corpo para ter uma ação, como o corpo precisa do espírito para ter uma locomoção. Então, há um casamento entre corpo e espírito para que haja vida. E um longe do outro não produzem, na verdade, nada. O corpo está morto. E assim é a fé. Na verdade, o ser humano ele nasceu e dentro dele está algo chamado fé. Só que esta fé que está dentro do ser humano, se ela não for casada com as obras, ela não produz nada. Ela é sem eficácia nenhuma, ela é ineficaz. Ela não tem eficácia. A fé sem as obras, ela é morta. Ela existe, ela está ali, mas se ela não for movida pelo casamento das obras, ela não funciona. Ela é morta. Ela tem ação nenhuma, como um corpo está morto, e você olha o corpo está ali, mas não há funcionabilidade nenhuma, assim
é uma fé sem as obras. Por esta razão, amigo internauta, eu sei que todos vocês que estão nos assistindo talvez tenham fé, mas talvez você tenha uma fé que não caminha, uma fé que não anda, uma fé que não se locomove, uma fé que não funciona. E sabe por que talvez não está funcionando? Porque está faltando as obras que levam à fé. As obras que levam à fé é muito mais do que aquilo que nós podemos receber do cotidiano, do mundo, do que as pessoas falam. A fé nós podemos extrair da palavra de Deus. É a única fonte original da fé. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu creio na palavra de Deus, e eu obedeço a palavra de Deus, eu me lanço na palavra de Deus, através da fé que eu recebi pela palavra, então a minha fé começa a ter vida. A minha fé começa a ter eficácia. O evangelista Fabiano falou antes sobre o sacrifício que os muçulmanos fizeram com alguns cristãos que deram a sua vida. É muito importante que a igreja relacione sempre que o mesmo Deus que livrou Daniel da boca dos leões, e fala no livro aqui de Hebreus capítulo 11, que pela fé a boca do leão foi fechada no livro de Daniel, para não comer Daniel, o fogo foi apagado com Sadraque e Mesaque, e eles enfrentaram o leão para não negar a sua fé, eles enfrentaram o fogo para não negar a sua fé, mas um detalhe importante é que eles não foram para a cova pensando que o leão ia ter a boca fechada. Eles não foram para o fogo pensando que Deus iria apagar o fogo ou tirá-lo do fogo. Eles foram para a cova pensando que o leão ia comer eles. Eles foram para o fogo acreditando que o fogo ia queimar eles. Mas o que é isso, pastor? Sim, eles acreditavam que se o leão comesse eles, algo melhor estaria lhe esperando. Eles acreditavam que se o fogo lhe queimasse, o fogo não apartaria eles de Deus. Então, olha o que diz aqui. Eu vou ler um texto para que você entenda um pouco isso aí. No versículo 37 do livro de Hebreus, capítulo 11, vou ler o 34, que diz assim: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uma benção, mas olha o 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. A Bíblia diz que o mundo não era digno desses homens, homens que foram cerrados ao meio. Diferente de Daniel, diferente de Sadraque e Mesaque, que foram livres. Esses não, esses foram cerrados ao meio. Esses não aceitaram ser libertos por suborno. Esses foram afligidos, maltratados por meio da fé, porque eles entenderam que aniquilaram sua própria vida, crendo que algo superior estava acontecendo. Quando nós falamos dos que foram livres pela fé, nós podemos exaltar nas arenas de Nero, aonde muitos leões comeram filhos de cristãos, comeram as mulheres de homens cristãos, o qual se permitiram deixar ver os leões devorando seus filhos, crendo numa glória superior. Então a fé não é só aquilo que eu ganho, a fé também é aquilo que eu perco. Quando nós falamos na fé, logo pensamos naquilo que nós ganhamos, mas muito mais do que aquilo que eu ganho, é aquilo que eu deixo, é aquilo que eu perco, sabendo que algo superior vai vir para a minha vida. Então, amigo internauta, a fé mundana relata e pinça e isola ganhos, aonde a fé verdadeira, ela vem seguida, muitas vezes, por sofrimentos, por perdas, por coisas muito fortes,
aonde cumpre-se a palavra, aquele que perder a sua vida, ganhou. E muito mais do que ganhar frutos na fé, é perder frutos sabendo que algo melhor está por vir. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que não se podem ver. Se a minha fé, evangelista Fabiano, pastor Pedro, está firmada aqui, no aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, e se a minha recompensa da fé está aqui nesta terra, no Brasil ou na Califórnia, aí, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque a recompensa maior da minha fé, da aprovação das minhas obras, não está aqui. Está numa coroa inabalável. Está num fruto de justiça onde o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não rói. Está lá em Cristo Jesus. E eu vejo como testemunho os heróis da fé, que foram libertos do fogo, mas alguns foram queimados. Foram libertos da cova, da boca dos leões, alguns foram comidos pelos leões. E quando o próprio Moisés não entrou na terra prometida, mas ele entendeu que uma terra muito superior estava esperando por ele. E é nisto que está baseada a nossa fé. A nossa fé não está pautada só em ganho, mas está pautada daquilo que ainda nós não podemos ver, mas nós podemos conceber. Eu não estou vendo o céu. Eu nunca vi a morada que Jesus me preparou. Eu não vi. Alguns de vocês viram? Claro que não. Mas eu creio que pela fé há uma morada me esperando. Amém. Eu creio que pela fé há um lugar de justiça que me espera. Pela fé eu sei que lá vai ser enxugada a lágrima, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, que não haverá mais aflição. E que se hoje alguém vier aqui e disser assim, olha, morre pelo evangelho ou nega Jesus, vamos morrer. Porque eu tenho certeza que algo muito superior vai estar esperando as nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu creio desta maneira. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa ainda, e no próxima rodada nós vamos aí pela fé da salvação. Eu achei interessante, pastor Diego, enquanto... Pode falar, não, Pedro, por favor. Pode falar. Fique à vontade. Não, tá bom. Deixa não, é bem rapidinho. É só... Acho interessante isso que o pastor Diego estava dizendo agora, é uma verdade muito profunda, né? Aquilo que, na verdade, nós perdemos nessa vida, aquilo que nós renunciamos, aquilo que nós abrimos mão, na verdade, nós receberemos em glória em Cristo na eternidade. E aquilo que nós ganhamos nesta vida, aquilo que nós conquistamos em Cristo, conquistamos em fé, para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de carro, de casa, não. Estou falando conquistas, até pode ser, mas conquistas espirituais, o ministério. Tudo que Deus te dá em fé também não é para ti, é para o próximo. É por amor do próximo, é para o perdido. É verdade. É para ti ser usado na mão dele. Interessante. Glória a Deus por isso. É verdade. É verdade. Bom, a fé que Tiago fala é a fé em Jesus. E aquele que tem a fé em Jesus tem que ter uma identificação com o seu Deus, com o seu Cristo, com o seu Jesus. Paulo disse 2 vezes, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha fé, nós sabemos, é um grande homem de fé, mas ele não se fechou num castelo, ele não se enclausurou num lugar e achou que a fé lhe bastava sem se importar com outros. Pelo contrário, ele saiu, foi ao mundo, se expôs, e pelas obras que ele fez, pela sua missão, pelas suas palavras, pela sua prática, ele evidenciou em quem ele cria, em quem ele acreditava, quem era o seu Deus. Então, Paulo, o que ele diz para Timóteo, para Tito e para a igreja, sede meus imitadores, faço igual eu, porque eu estou fazendo igual Jesus. O que é fazer? Fazer é obras. É verdade. Sede meus imitadores. É verdade. Então, Jesus fez, Paulo fez, e ele quer que as pessoas façam também. Paulo escreveu uma carta para Tito,
E eu estava procurando o versículo e achei em Tito, capítulo 2, e o versículo 14, diz assim, Tito 2,14, o qual, a si mesmo, né, Jesus, se deu por nós. Bom, Jesus, aí é a operação sacrificial, Jesus se deu por nós. O está consumado. Aquela parte da fé que nós dependemos totalmente de Deus. Ele morreu por nós. Aí segue o versículo, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Eu tenho a obrigação, pela fé que me foi imputada, de pertencer exclusivamente a Jesus. Eu não posso mais ter outros ídolos, outros deuses, outras filosofias, outros envolvimentos em seitas secretas. Eu tenho que me envolver apenas com Jesus. E ainda diz no final, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ah? É verdade. Glória a Deus. Seu, zeloso de boas obras. Ou seja, o que é ter zelo? É caprichar, é tentar fazer o melhor das boas obras. Já está salvo, então agora faça o melhor. Glória a Deus. E evidencie, deixe claro esse Deus que tu crê, esse Deus que te salvou, né? Um Deus de amor que quer que tu irradie amor, que tu abrace, que tu atenda, que tu alcance, que tu vá à necessidade, que tu leve a palavra, que tu ore, que tu... Então, um povo zeloso de boas obras. Não é só Tiago que apela para as boas obras. Paulo também, aí, em Tito. Glória a Deus, Pastor Pedro, isso. É verdade. Sim. É interessante ali o que o pastor Pedro falou, pastor Diego, um povo zeloso de boas obras, um povo seu. Quando que uma obra é uma boa obra? Quando ele é um povo de Deus. O próprio versículo já explica, quando é um povo seu, quando é um povo de Deus. Quando fazemos o que é em nome de Jesus, né? Para ele, exatamente, por ele. Exatamente. Estamos nele, vivemos para ele, nos submetemos à vontade dele, ele habita em nós. Então, essas obras que não nos salvam, mas são consequências, seguem aqueles que já são salvos nele, em Cristo, essas obras são chamadas de boas, né? Diante de Deus, né? Existem muitas boas obras, né? Muitas pessoas em várias religiões dizem que se chegam diante de Deus, que conquistam, enfim, né? Que conquistam o merecimento. Não, diante de Deus não. Boas obras para Deus, para a Escritura, são as obras de quem está debaixo do senhorio de Cristo. Na escatologia, eu sempre ensino que depois do arrebatamento, a igreja nos céus será julgada, não julgada no sentido de ser salva ou não, ela já está salva, mas ela será julgada para receber mais ou menos galardões, mais ou menos distinções. E o que será galardoado não é a fé, mas é as obras que fizemos aqui na terra em nome de Jesus. É verdade. Aquilo que nós fizemos por Jesus, em nome dele, em obras, em atitudes, redundarão em, como se diz, medalhas, distinções, méritos. Então, as obras acompanharão, viu? Irão junto conosco, serão lembrados. Jesus mesmo disse, se alguém der um copo d'água, olha a obra, para um desses pequeninos em meu nome, um copo d'água, será galardoado. Jesus disse que um copo d'água, uma boa ação, que é praticamente todo mundo pode dar, tem em casa de graça, será reconhecido por Deus como uma boa atitude. É verdade mesmo. E interessante, né, pastor Pedro?
que esse... Tá bom, obrigado, pastor Diego. O interessante é que esse em meu nome, né, serve para toda a obra do cristão. Tudo que o cristão faz, ele é como um embaixador, uma embaixatriz de Cristo nessa terra. Fazemos em nome de Cristo, né? Essas obras são feitas em nome de Cristo. Então, uma obra feita sem Cristo na sua vida não são boas obras, não são obras feitas em nome de Cristo. Feitas para ele, né? Por ele, Para no nome ele. dele. Mas hoje nós vemos assim, a pessoa chega, alguém pede um copo d'água, aí ele primeiro, antes de pegar o copo d'água, já pega o celular, prepara a câmera, e aí pega o copo d'água e vai dar pro sedento, deixa eu te fazer uma selfie aqui para postar que eu tô dando um copo d'água. Quem está sendo honrado, glorificado, muitas vezes é o homem. Jesus passou batido de longe. É verdade mesmo. Bom, vamos então agora à última parte desta rodada, falando sobre a fé e obras, porque agora, para você entender, amigo internauta, você que está nos assistindo ao vivo e vai assistir depois essa live, no canal do Evangelista Fabiano, e vai ser colocado no YouTube também. Então, para que você entenda agora um divisor de água, por que a gente defende as obras por meio da fé, e esta fé que agrada a Deus, na verdade, que, como o pastor Pedro disse, que um dia vão receber o galardão, cada um segundo as suas obras, mas, claro, que esta fé seguida de obras, ela é algo que se limita aonde nós falamos agora. Porque a salvação, e vamos falar isso agora, nós entendemos que a salvação não existe obras de salvação. Na verdade, houve uma obra de salvação. E ela foi única. Ela foi exclusiva, mas houve uma obra. E esta obra está escrita em Isaías capítulo 53, que ele foi obediente, e foi obediente até o fim, em morte e morte de cruz. E lá diz que ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele fez uma obra, Aleluia. E a sua obra foi na cruz do Calvário. Foi única, foi eficaz, aconteceu uma vez só, e aquele momento ele tomou o meu e o teu lugar, e tomou o lugar de todos nós. E ele fez uma obra de redenção, uma obra de resgate, uma obra de perdão, quando ele desceu do céu para oferecer a sua vida em sacrifício vivo para resgatar a cada um de nós. Então, por esta razão, no meu entendimento, já vou deixar minha fala, é impossível que eu mostre obras e que pelas minhas obras eu seja salvo. Porque eu não posso bater no peito e dizer assim, pastor Pedro, olha, hoje eu fui ali, dei comida para o mendigo, hoje eu fui lá, dei uma cesta básica ali numa vila. Então, por esta razão, eu posso deitar na minha cama, botar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou salvo. Olha, eu estou salvo porque eu já fiz a minha parte hoje. Eu sou um homem bom, eu trato bem meus vizinhos, eu faço caridade, então eu me salvei por causa disso. Claro que não. E pelo contrário, se eu disser isto, eu vou estar automaticamente me condenando. Porque essas práticas de esmolas, as práticas de caridade, elas são agradáveis a Deus por meio daquela fé, mas elas não são justificativas diante de Deus para a salvação. Porque tais práticas de obra, ainda que o homem faça tudo isso de bom, ele não vai conseguir ser justificado, não vai conseguir ser perdoado, não vai conseguir nada disso para a salvação. Porque por mais que eu queira fazer obras de salvação, ela já foi consumada na cruz do Calvário. E estas obras, elas não implicam para a salvação. A salvação, ela está em Cristo Jesus. E aqui talvez está o grande problema de tudo. Aqui talvez está o grande gancho de tudo. É que um homem não é salvo por meio das obras. Nem as obras da lei, e nem é salvo por meio das suas práticas de boas obras. O homem é salvo pela graça.
E essa graça foi identificada em Cristo Jesus pela sua obra exclusivamente. Eu não entro no céu por ser bom, eu entro no céu porque Jesus é bom. Eu não entro no céu porque eu fiz, eu entro no céu porque ele fez. Eu não entro no céu pelos meus méritos, eu entro no céu pelos méritos de Cristo Jesus. Tô certo ou tô errado, professor? Está certo, pastor Diego. Quando Jesus morreu na cruz, ele bradou e disse: Tetelestai, está consumado. Aquilo que o homem não consegue fazer, eu fiz. O homem não consegue salvar a si mesmo. E Deus deu corda, deixou milhares de anos, e Deus olhou para baixo e não viu um justo sequer. O homem sempre deslizava, sempre tropeçava, sempre falhava. Nenhum conseguiu caminhar nesta terra, tirando Jesus Cristo, e sair incólume sem pecado. Todos pecaram e todos estavam, então, afastados da glória de Deus. E todos estavam, então, carentes, necessitados de que viesse em seu socorro um Salvador, um remidor, alguém que pagasse essa conta, esse débito que o homem tinha para com Deus. Porque quando nós pecamos, e ao nós nos reconhecermos no estado de pecador, nós estamos em débito com Deus, porque Deus é santo, é muito santo. E o pecado me deixa imundo e sujo e afastado de Deus. E Deus, no decorrer da história da humanidade, ele fez vários planos e projetos de salvação com o homem, várias economias de salvação. O homem, quando foi criado e colocado no Jardim do Éden, ele estava no que se diz o estado da inocência. E a gente sempre diz que esse é um período chamado a dispensação da inocência, em que o homem estava puro, sem pecado, no estado de inocência. Mas não durou muito esse estado de inocência, Adão e Eva pecaram. E então eles acabaram entrando no tal do estado de consciência, porque agora eles tinham ciência, consciência do bem e do mal, e que eles escolheram voluntariamente, por livre-arbítrio, o mal. Eles então entram no estado de consciência. E esse estado de consciência, Adão e Eva geraram filhos, netos, bisnetos, e a terra se encheu de povo. E Deus permitiu que, nesta época, as pessoas pudessem experimentar essa dispensação em que o homem poderia ser salvo pela boa ação. Deus deu já essa oportunidade para o homem. Na dispensação da consciência, o homem deveria fazer o bem, evitar o mal e fazer um bem segundo a sua consciência. Mas chega lá em Gênesis 6, nos primeiros versículos, diz que Deus olhou para a terra e a terra estava contaminada, cheia de violência, e que até a imaginação do pensamento dos homens era má continuadamente. Ou seja, o homem fazia o mal hoje e planejava fazer mal, mais mal amanhã. Não tinha remorso, não tinha arrependimento. E Deus daí então deu essa oportunidade do homem pelas obras ser salvo. Mas nenhum se salvou. Mas ainda o melhorzinho daquela geração. Não era o perfeito. Mas com Noé, Deus então faz um novo pacto e provê uma salvação. E Deus termina todas aquelas pessoas, ou seja, todas aquelas consciências que se dirigiam pela consciência, as pessoas faziam segundo os ditames da sua mente, Deus afogou todas aquelas mentes nas águas do dilúvio. A humanidade já teve a oportunidade de mostrar que poderia, pelos ditames da consciência, escolher o bem, fazer a prática das boas obras, mas não conseguiu. E depois disso, então, dá sequência
nas outras dispensações, mas eu quis mostrar que o homem já teve essa possibilidade, um grande período no passado em que Deus esperou que o homem escolhesse o bem e evitasse o mal, e não deu certo. Então, vai indo, desenrolar da história, entra a dispensação do governo humano, então, em que Deus pega e aposta que o homem poderia ser dirigido por um líder político. E acaba surgindo, então, Nimrod, e esse Nimrod, em vez de conduzir o povo a adorar a Deus, ele mesmo quis ser adorado e quis estabelecer uma espécie de controle, construiu uma torre para vigilância, para controlar todo o povo, e ele quis ser Deus. Que coisa! Mais uma vez, o homem ficou provado que o Estado não é Deus, o Estado falha, o Estado perdeu as pessoas. Então, Deus acaba apostando mais uma vez numa outra dispensação chamada da promessa e chama Abraão. E Abraão também, Deus fez um plano, um projeto, uma promessa de abençoar ele e a sua descendência. Mas nós vemos que eles acabaram também errando, não ficando na terra que Deus mandou e se misturando no Egito. E acabaram, em consequência disso, ficando lá 400 anos aprisionados. Então Deus levantou mais um modo, pensando, vou fazer a dispensação em que eu vou pôr placas, leis, dizeres, onde eu deixo um estatuto dizendo o que pode e o que não pode fazer. E Deus deu 613 leis, mandamentos, estatutos e juízos, para que o homem, então, pelas tabuletas da lei, pelas placas indicativas, ele se conduzisse pelo caminho. Mas, mesmo assim, o homem não conseguiu ser salvo. Tropeçava em uma vírgula da lei. E com isso ele caía. E então, não havia outro jeito senão Deus instituir, então, esse período chamado graça, onde Deus viu que todo esforço humano é inútil, é em vão. Teria que partir dele o início da salvação. Isso se deu em Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, é verdade. Com o seu comentário, evangelista Fabiano, sobre acerca da salvação, da implicação das obras de Cristo em nossa salvação. Algumas religiões até mesmo falam que o homem pode pagar os seus pecados no purgatório, para dar uma purificada, e o homem vai lá dar uma pagadinha nos pecados, fica um tempo no purgatório, no tipo do inferno, aí paga um pouco dos seus pecados, depois vai para o céu. Aí. É como se estivesse negando a eficácia da obra de Cristo. Outros pregam o karma. Não, aí tu tem que ser bom aqui, porque lá na vida passada tu errou muito. Aí agora, para compensar aquela vida passada que tu teve, seja melhor nesta vida, aí tu vai melhorando, vai evoluindo, e vai melhorando, o ser humano vai evoluindo, vai melhorando. Na verdade, o ser humano é mau com um todo, e uma vez só, Cristo Jesus foi oferecido na cruz do Calvário para a eficácia da salvação do homem, com o seu comentário, evangelista Fabiano. É verdade, pastor Diego, concordo. O pastor Pedro colocou muito bem, né? Precisamos entender que quem pecou contra o Senhor foi o homem. Então, o homem precisava se redimir diante de Deus. Mas o homem não pode se redimir diante de Deus, porque o homem é finito, ele está numa realidade, e Deus é eterno, ele está numa outra realidade. Então precisava ser o próprio Deus para chegar na altura de Deus e alcançar essa remissão. Mas precisava ser o homem, mas só Deus poderia. Então Deus se fez homem, desceu à terra, tomou forma humana na pessoa de Jesus Cristo e morreu no nosso lugar.
precisamos entender que quando Jesus diz, está consumado, o pastor Diego já falou sobre isso hoje, isso define, exatamente, o pastor Pedro também já mencionou, isso define a nossa salvação, isso torna claro, isso torna evidente. Quando ele diz está consumado, não há mais obra alguma que venha a ser necessária para que o homem seja redimido diante de Deus. Melhor ainda dizendo, é impossível que haja outra obra. A única expiação, o único sacrifício aceito por Deus para redimir os nossos pecados foi a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus, dando a sua vida em favor de nós pecadores. Veja o que diz o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, falando da pessoa de Cristo. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem recebam o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos dão testemunho que somente no nome dele o homem pode receber o perdão, pode ser plenamente justificado. É o maior engano, meu querido. Biblicamente, se você não crê na Bíblia, é verdade. Você tem todo o direito de pensar diferente, né? O seu direito de pensar diferente tem que ser respeitado. Agora, se você diz que crê no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho contido na Escritura Sagrada, não deve haver pensamento algum, né, em você que contraria a Escritura Sagrada. E a Escritura diz que só há um sacrifício de Cristo Jesus, que nos justifica, que nos santifica e que vai nos levar em glória, vai nos glorificar um dia para estarmos junto com o Senhor. Nenhuma obra que tu fizeres, nenhuma boa ação, nenhuma boa atitude pode justificar-te dos teus pecados. Somos condenados diante de Deus, mas pela obra de Cristo somos salvos. Né? Nós estamos falando de obra que é importante lembrar. Nós somos salvos não sem obras. Nós somos salvos não pelas obras. Nós somos salvos pela fé com obras. Nós somos salvos pela fé com obras. As obras não nos salvam. A salvação em Cristo faz brotar obras em nós, obras de uma nova vida, obras de alguém que nasceu de novo em Cristo. Então, nunca pense que você vai ser salvo por causa das suas obras. Não há espaço para esse pensamento na Escritura. Mas quando você está em Cristo, as obras são algo natural, espontâneo, que nascem, que brotam de ti e se manifestam. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar nessa noite ainda, porque teve uma irmã que pediu oração aqui também. Nós vamos dirigir uma breve oração aqui na live, aqui bem no fim da live, a última parte. Vamos encerrar hoje com uma oração por todos os nossos irmãos internautas. Eu quero pedir por evangelista Fabiano fazer essa oração hoje. E antes agora, então, nós vamos estar encerrando a live dessa noite, agradecendo a participação dos nossos irmãos internautas, aqueles que compartilharam, aqueles que curtiram, aqueles que estiveram conosco. E a live vai ficar aí para você mandar para outras pessoas, continuar compartilhando, vai ficar dentro do Facebook. E você pode ativar ali na live um sininho, cada vez que nós entrarmos, vai dizer para você que nós estamos ao vivo. Tem um sininho aí que você aperta em cima da live aí de novo, vai ter um sino para você apertar, para você ser identificado quando a live entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, então, vamos deixar a nossa saudação final, a nossa despedida final agora, uma rodada bem rápida do nosso encerramento. Eu que já deixo meus agradecimentos a todos os nossos irmãos internautas. Glória a Deus. Vamos fazer então nossa conclusão já foi feita. Vamos deixar então aqui a nossa despedida neste momento e logo depois o evangelista Fabiano estará orando em nome de Jesus Cristo. Falta 5 minutos para nós fecharmos 2 horas de live. Com a sua saudação final aí, pastor Pedro, e já o evangelista Fabiano estará orando e encerrando nessa noite em nome de Jesus. Jesus é bom. Queridos amigos,
Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E eu queria deixar para você essa lembrança, essa memória de que a fé é o ponto de partida dessa caminhada, dessa carreira que Deus propôs para ti. A fé foi Ele que fez brotar em ti, é o ponto de partida da tua caminhada, da tua jornada. E Ele espera muito de ti, porque tu é o povo dele, um povo zeloso, chamado para a prática das boas obras. Portanto, não dissocie as boas obras da tua fé, porque o teu Deus é um Deus de boas obras. Jesus fez grandes boas obras e Ele quer que nós o imitamos. Porque aquele que é cristão quer dizer um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Então, imite a Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Dê uma semana vitoriosa, abençoada, livre de todo mal. Que o Senhor seja contigo todos os dias. Obrigado a todos. Abraço aos meus companheiros de banca. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Pedro. Evangelista Fabiano, contigo agora, então. Pastor Diego, como é que é o nome da irmã que de oração? É Helena? Leni Pereira. Lena, ok. A irmã não chegou a dizer qual é a necessidade. Leni? Leni, isso. Leni. A irmã Leni não chegou a dizer qual é a necessidade específica. Não. Só pediu uma oração mesmo. Ok, amém. Vamos estar orando. Eu quero pedir oração também, pastor Diego, pastor Pedro, você que nos assiste, para um primo meu de Porto Alegre, o bispo Eduardo Soares, é um homem de Deus. Ele está com Covid, ele está no hospital, ele está na UTI. A situação dele é muito grave, né? Bastante delicada. E também o pai dele e a mãe dele, que é o meu tio João Soares, e a tia Esther Soares também estão com febre, não estão bem, não sabemos se podem outras pessoas também da família, inclusive, né, o meu tio e minha tia também estarem com Covid, enfim. Quero pedir oração também para estarmos orando por eles nesse momento também. Vamos juntar a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir pela vida da irmã Leni, Senhor. Tu conhece a necessidade da tua filha, da tua serva, Senhor. Tu sabe qual é o lugar, Senhor, qual é a área que tu tem que trabalhar, Senhor Jesus, segundo os teus planos, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Age, Pai amado, em nome de Jesus, estende a tua mão, Senhor, move os céus, Pai amado, e opera o teu milagre, Pai, segundo a tua perfeita vontade na vida da tua serva. Em nome de Jesus, nós não sabemos, mas tu sabes, Pai, qual é a necessidade, o que ela precisa, Senhor, o que ela tem colocado diante de ti. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua vontade, toda barreira, todo empecilho seja repreendido em nome de Jesus, para a tua glória, Pai querido, em nome de Jesus, dá força e abençoa a tua filha. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e cremos. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, nós te pedimos em unidade nesta hora, Pai, oração pela vida do meu primo, Senhor, pelo primo Eduardo, pelo meu tio, pela minha tia, o tio João, a tia Esther, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai, para restaurar a saúde deles, Pai amado, para tocar com o teu poder a vida deles, Pai, lá onde eles estão agora. Espírito Santo de Deus, nós cremos que tu é o Deus, Senhor, que nos conhece, que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Não há nada que tu não conheça no nosso corpo, cada célula do nosso corpo, aleluia. Não cai um fio de cabelo do nosso corpo sem o teu consentimento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vai lá onde eles estão em Porto Alegre e move a tua mão, Senhor, toca com o teu poder, Pai amado, aleluia. Tu és o Deus da vida, Pai, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Restaura, restabelece a saúde deles para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Levanta eles do leito da enfermidade e toda a família do tio João, Senhor, em nome de Jesus, dá saúde para eles, Pai, para a tua glória, para o teu louvor. Assim eu oro, assim nós ligamos aqui na terra. Seja ligado no céu para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo de Deus. Assim glória eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E assim, desta maneira, nós encerramos a live dessa terça-feira.
Toda terça-feira, às 9 da noite, nós estamos nos conectando aqui, sempre com um tema interessante, um tema teológico, com debates, comentários bíblicos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Até terça-feira que vem, às 9 horas, na paz de Cristo Jesus. Amém. Boa semana.